Por mais que o nome pareça ser complicado, complexidade ciclomática, o seu conceito é bem simples de entender e ela tem como propósito mostrar métricas sobre como o nosso código está, né, e qual que é o impacto em relação a algumas questões como manutenção, ciclos de decisões, ou seja, a forma como o nosso código vai pensar. Então, imagine que você tem muitas decisões para o seu código verificar, e nesse caso vamos falar sobre testes condicionais, ifs. Então, se você tem ali muitas decisões em um determinado algoritmo, então isso tem relação com complexidade ciclomática. De uma forma geral, podemos entender os resultados dessa análise com o número de decisões e pensamentos que o nosso código precisa fazer. E aí está relacionado o if, o case, estrutura switch, for, while, try-catch, exceções. Aí tem os operadores de concatenação, operadores e, ou, operadores tenários. Tudo isso são decisões, né, ou pensamentos que o nosso algoritmo ele tem que fazer. E quanto mais o nosso código ele tem essas ferramentas em excesso, isso aumenta a complexidade do código e impacta diretamente nos testes unitários. Isso só se aplica a códigos ou a projetos avançados? Não. Isso aqui pode se aplicar em qualquer coisa. Inclusive, se você utiliza planilhas, isso aqui também se aplica. Se a gente utiliza muito funções C, E, ou, eu já usei bastante e usei de forma errada. Eu vou fazer um monte de concatenação ali, um monte de se. E isso também impacta e tem relação com o conceito. Então, a complexidade ciclomática ela nos ajuda a extrair medidas sobre o programa. Então, ela vai nos mostrar a complexidade daquele código, vai também nos mostrar métricas, medidas em relação a testes unitários. Se eu tenho um if, significa que eu vou ter que ter dois comportamentos. Se verdadeiro ou falso, então são dois testes unitários que eu tenho que fazer. Então eu tenho que pegar dois resultados. Se eu incremento, se eu adiciono mais um if, então agora são 4 tipos de resultados. Então isso é exponencial. À medida que eu acrescento mais testes condicionais, então essa complexidade dentro do código ela vai aumentando. E isso reflete direto também na manutenção. Quanto mais decisões, mais essas agregações entre pensamentos, e isso não só está relacionado a if, tá? Então a gente pode pensar que dentro de um if tem uma outra comparação utilizando operadores e, ou operadores tenário, e aí tem laços de repetição, uma série de outros elementos que corroboram para deixar esse código mais complexo. Existem ferramentas que vamos analisar, inclusive dentro do próprio Visual Studio ele já fornece algumas ferramentas para podermos extrair essas informações e esses resultados. Ajuda em certo ponto, mas existem ferramentas pagas que são bem poderosas e dependendo do projeto e do que você faz, vale a pena você dar uma olhada nessas ferramentas. A complexidade ciclomática ela é definida como medindo a quantidade de lógica de decisão em uma função de código-fonte. Em síntese, quanto mais decisões tiverem de ser feitas no código, mais complexa será. É basicamente o que nós tínhamos falado anteriormente. Bom, agora a gente vai para a parte de demonstração aqui, para podermos entender melhor isso aqui, analisando códigos de exemplos. Muito bem, aqui nós temos uma solução bem simples. Aqui vamos imaginar que você está construindo um bot, um sistema de bot. Então você quer que o sistema responda ou interaja com um determinado usuário, e pode ser qualquer sistema, pode ser até uma planilha de Excel, onde você tem as células e ele vai analisar uma entrada, e se for uma resposta ele
mostra um resultado, caso não seja, ele mostra outro, e aí vai fazendo esses filtros. Então aqui eu criei um código bem básico para podermos servir de exemplo, tá? Isso aqui não faz parte do exemplo ainda, é só para você ver que eu criei aqui um exemplo de bot. Eu vou abrir essa classe aqui chamada de bot, que basicamente ela tem a classe aqui chamada de bot, um método estático que dá bom dia, ele recebe como parâmetro o nome do usuário e imprime no console. Olá, o nome do usuário e dá bom dia. Também tem um método estático, boa tarde, boa noite, outro método resposta e um método pergunta. Esse aqui eu utilizei apenas para podermos utilizar. Eu também tenho um enum aqui, que é uma mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, e pedido, e aqui poderia ser a estrutura do teu bot com todos os passo a passo, ou seja, um sistema de pizzaria, e aqui você colocaria as mensagens que iriam fazer para o cliente, perguntas ou respostas, e assim sucessivamente. Isso aqui vai longe. Então aqui, né, de cara a gente percebe que o nosso pensamento já nos leva a pensar em soluções como, tá, se o cliente falar isso, ou se a entrada que recebermos for isso, a gente responde aquilo. Então são decisões, e aí, obviamente, nós iremos pensar em estruturas condicionais, if, case, sweat, enfim, pode ser qualquer uma dessas estruturas. Só que você percebe que um bot, dependendo do tamanho, ele pode se tornar muito complexo, né? Então, quais ferramentas ou quais técnicas de programação eu poderia aplicar para reduzir essa quantidade de ifs? Você concorda que você colocar ali 100, 200 ifs para poder criar um bot, acho que é algo irracional. Então, isso tem impacto direto com o que nós tínhamos visto na parte conceitual, a manutenção do sistema. Então, lá na frente a gente vai ver algumas questões de design patterns, que são estruturas ou metodologias que podemos desenvolver ou aplicar dentro do sistema, que resolvem essa complexidade que nós já conseguimos previamente perceber que vai se tornar um problema. Bom, então o primeiro exemplo aqui, tá? Eu tenho esse CA00, seria a primeira demonstração. Então vamos abrir aqui, eu tenho uma classe bem básica. Bom, essa aqui está uma classe bem básica, e aqui nós temos um método que se chama botChat. Aqui basicamente ele recebe a mensagem que foi recebida, ou que vai ser recebida através do parâmetro, e o nome do usuário. E com base aqui na mensagem, aqui nós verificamos se a mensagem for igual a mensagem.bom dia, o bot vai dar bom dia com o nome do usuário. Lembra daquele método que nós criamos? Olá, fulano, bom dia. Se for boa tarde, ele vai dar boa tarde. Se for boa noite, ele vai dar boa noite. Sem problema, 3 testes condicionais. Só que você percebe que o sistema não vai ser somente isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se der bom dia, qual vai ser o próximo passo? Vai solicitar algum pedido? Vai ser uma reclamação? E com base naquela informação, qual vai ser a próxima? E essa interação, ela vai até chegar num ponto que falar, beleza, o atendimento, a reclamação foi atendida. Mas aqui, já vamos para a parte de análise. Vamos analisar a complexidade ou a forma que o Visual Studio aqui anota que o Visual Studio vai dar em cima dessa complexidade aqui. Então vamos vir aqui em análise. Eu vou selecionar aqui o projeto que eu quero analisar, para ele não analisar todos. Vou vir aqui em calcular métricas de código. Vamos vir aqui para o projeto selecionado. Beleza. Então ele vai fazer alguns testes aqui. Basicamente ele vai contar aqui quantos testes condicionais eu tenho. Ifs. Dá pra gente se aprofundar, tá? Na parte conceitual. Mas eu não quero trazer muita teoria aqui. Eu quero já mostrar a prática para podermos entender. E aí a gente vai se aprofundando na sequência das aulas. Então ele está fazendo aqui os cálculos. Ele vai nos dar algumas informações. O que eu quero que você entenda aqui
perceba aqui, tá, ó, a complexidade ciclomática aqui que ele deu um valor de 4. Não sei se você está conseguindo ver, tem outras informações aqui, tá bem pequeno aqui na tela, mas enfim, a complexidade aqui deu um valor de 4. O índice de facilidade de manutenção, ele tem uma escala de 100. Quanto mais próximo de 100, significa que a manutenção desse software é fácil. Aqui ele me deu 78%. Só por causa desses 3 ifs. Então, de 100% já caiu para 78%. O índice de facilidade de manutenção. Então, você começa a entender que, opa, aqui tem alguma coisa errada, certo? Mas não é só isso. Aqui a complexidade veio 4. Por que veio 4? Porque eu tenho 1, 2, 3 ifs. Basicamente ele vai fazer com base nesses tipos de verificações. Só que tem mais um. De onde que veio esse 1? Geralmente o próprio método aqui faz parte da contagem. Por isso que eu falei que é um pouco, não é tão, como é que eu posso dizer, sofisticado, igual um software pago. E aí você tem que saber os valores que estão trazendo aqui. Eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas se nós fizermos isso aqui, ó, as propriedades também ele vai fazer parte desse processo. Ele vai incluir, tá? Então eu vou criar aqui uma propriedade. O getter e o setter, elas vão fazer parte da análise. Tá? Então eu criei aqui uma propriedade. Vou construir outra aqui. Pronto. Ó, criei duas. Opa, deixa eu tirar aqui. Beleza. Se viermos aqui e executarmos, olha, ele subiu para 8. Por quê? Tinha dado 4, mas ele somou o get e o set. Então esses 4 aqui entraram na conta. Se nós construirmos aqui um método, só estou mostrando esses valores, tá, para você ver que isso impacta nos valores. Se você tiver ali muitas propriedades, muitos métodos, isso tudo vai ser pego por essa análise. Então vamos construir aqui um código bem básico, void teste, apenas isso. Então tinha 8, se executarmos aqui, agora vai dar 9. Ó, deu 9, tá? Então você percebe que esses valores fazem parte da análise. E um detalhe aqui é que o índice de manutenção subiu agora para 93. Vai saber. Então, agora vamos tirar esses caras aqui para não impactar a análise. Vamos analisar aqui. Ó, o índice de manutenção voltou para 78, tá? Porque basicamente aqui está algo bem tosco, né? Um método, uma classe que não tem propriedades, uma classe que não tem corpo, né? Então fica bem complexo de entender. Por isso que eu acredito que ele dá essa nota baixa. Então beleza, pessoal. Analisamos o primeiro exemplo, foi bem simples de entender. Eu vou fechar aqui, salvar. Vamos para o próximo exemplo. Aqui vamos clicar mais uma vez. Aqui é a mesma estrutura, só que dentro do if, aí já vem aquela questão. Opa, deu um bom dia. Aí vamos começar a fazer outras perguntas. Aqui ele vai dar um bom dia, padrão, só que aqui ele vai fazer um outro teste condicional. Aí ele vai verificar aqui, ó, se bot.pergunta foi igual a qualquer coisa, ele responde, tá? Então se a pergunta for x, for y ou z, ele vai fazer uma pergunta. Então aqui já entrou outros testes, né? Seria outras perguntas que o nosso bot vai ter que fazer. Dentro desses aqui, ó, só tinha 3, agora subiu. Aqui entrou, né, mais testes condicionais dentro de cada um desses. Então, vamos analisar. Ó, percebe? O índice de manutenção diminuiu para 56.
e complexidade aqui 13. Então o mesmo se repete aqui, tá? Então, além disso, né, você percebe que tem código duplicado aqui, né? Se for bom dia, boa tarde, ele vai fazer isso aqui. Eu só coloquei a título de exemplo, para que possamos entender o conceito. Muito bem. Vou fechar e, por último, vamos no exemplo 2 aqui. Clicar na classe. Nessa aqui eu já coloquei, além da mensagem, eu coloquei um ou. Então, só esse if aqui, né, já seria 3, porque tem um if e dentro dele tem duas decisões. Ou esse ou esse. Aqui é a mesma coisa, porém eu utilizei o e. Tem que ser esse e esse aqui. É um exemplo que não tem nenhum sentido aqui, mas é só para você compreender. E aqui mesma coisa, x, y, z, aí ele faz a verificação e etc. E vai executando esses processos. Então vamos analisar aqui o resultado. 42 diminuiu para 37. É quase menos da metade aqui do nosso índice de manutenção já foi consumido. E a complexidade aqui subiu para 42. Isso sem colocar métodos, enfim, né, em uma única classe. Imagina depois que o sistema tiver várias classes, integração entre classes, então o negócio vai começar a ficar feio, né? Então você começa a entender que o conceito, né, o nome é complexo, mas o que ele tenta resolver é algo que vai ajudar muito se nós nos preocuparmos com isso. E tudo isso aqui, né, são testes funcionais que nós teríamos que fazer. Então eu teria que fazer um teste para esse resultado, analisando esse ou esse. Então aqui seria um teste. E aí, isso aqui, né, se tornaria, se for esse, eu tenho que fazer um teste analisando esse. Aí depois tem que analisar esse e esse. Ó, percebe, aqui dentro, ó, seria o x, y, z, né? Então se for x, analisa isso. Se for Y, analisa isso. Imagina a quantidade de teste funcional que eu teria que fazer aqui para poder ter toda a cobertura de resultados. Seria algo absurdo. Eu utilizei if, tá? Poderia ser switch case, enfim, poderia ser qualquer outra estrutura condicional. Eu utilizei essa daqui para ficar mais intuitivo. Geralmente a maioria das pessoas elas utilizam esse mecanismo. Bom, então acredito que tenha ficado claro o conceito e o que vem e qual é a proposta dessa funcionalidade. Ela é um pouco antiga, então para a maioria das linguagens de programação atuais, ela ajuda em parte, mas como eu já havia falado, ela está relacionada mais a testes unitários, a analisar essas questões. Existe uma técnica mais avançada e moderna, que é a análise cognitiva. E ela tem por finalidade fazer quase a mesma coisa, porém o conceito dela é como que uma pessoa olha para um código e ele entende. Então ela está mais relacionada a essa questão de uma pessoa olhar para o código e o código ser claro, ser intuitivo. Então além de o código não ter esse tipo de estrutura, ele precisa ser um código entendível por uma pessoa. Então basicamente é esse conceito que a gente vai analisar. Entrando um pouco nesse tema, eu vou mostrar aqui um código que eu alterei apenas para ver a estrutura, mas isso aqui eu fiz não para produção, mas porque eu queria chegar no resultado rápido ali. Então eu fui criando ali os laços para poder varrer os controles. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que faz. Em tese era para fazer isso aqui. Eu tinha uma tela onde eu crio várias telas. E com base nessas telas eu extraio as informações e vou construindo um documento de JSON. Então, que na verdade vai ser, né, a estrutura do documento é um projeto, que dentro do projeto tem uma pasta de trabalho, e dentro da pasta de trabalho tem suas planilhas, e dentro das planilhas tem as colunas com os tipos. Então essa estrutura hierárquica. Só que eu tenho que fazer isso de forma dinâmica. E para isso eu tinha que obter todos os dados que tinha ali na tela pertinentes aos objetos que me forneciam as informações para o documento JSON.
E aí de início, né, eu criei um código bem porco mesmo, mas funcionou porque eu queria apenas pegar as informações e ver o resultado. Então basicamente era algo nesse sentido aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A estrutura era basicamente essa aqui, ó. Era um Hadouken, né, de estruturas dentro de estruturas. Então eu encapsulei tudo dentro de um try catch aqui para fazer a captura de algum erro que ocorresse. Depois eu criava aqui uma lista de qualquer coisa, era um objeto específico. Criava uma variável, que na verdade aqui eu criei temporária, no código não existia. E aqui eu fazia essa loucura aqui, ó. Eu fazia um for each, varrendo o container py dentro dos controles do container. E aí eu verificava se cada controle que fosse pesquisado era de um determinado tipo. Se fosse, aí eu criava uma lista, aí fazia um outro for each dentro do controle que ele achou aqui, tá? E aí depois eu verificava se aquele controle estaria dentro desse. Era de um determinado tipo, eu fazia um for each desse controle, verificava se era do tipo que eu queria, aí fazia um for each, verificava se tinha um nome lá específico, e beleza, se tivesse, eu fazia um for daquele controle simplesmente para pegar os dados. Ou seja, era uma hierarquia de controles, que dentro de um controle tinha um outro controle, que às vezes tinha mais de um tipo, aí eu tinha que extrair apenas o controle específico, para chegar lá no controle. É óbvio que isso aqui não tem condições, né? Então eu resolvi isso aqui com propriedades, enfim. No fim, por enquanto, né, ficou só uma estrutura assim, porque eu resolvi com propriedades e etc. Mas de início ficou um código assim. Jamais a gente vai colocar alguma coisa dessa para produção, né? Porque não tem condições. Só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fors, 1, 2, 3, 4, 5 ifs. Aí no final aqui tem os preenchimentos das listas e etc. Mas o que eu quero que você veja aqui é a estrutura, né? Tá bem complicado de entender. E for dentro de for fazendo verificações. Então, isso tem a ver com complexidade ciclomática. Foi através disso que eu falei, nossa, cara, realmente aprende, né, a programar, e no início é comum programar dessa forma, porque a gente não sabe outra forma. Só que se você não, ou no meu caso, né, eu não me esforço em aprender, ver como que os programadores profissionais, ou aquelas pessoas que realmente nós devíamos seguir, eles programam e fazem ou indicam, né, a forma correta de se fazer, a gente acaba que tomando como certo aquele modelo de desenvolvimento que a gente aprendeu e a gente vai levar isso pro resto da vida. Então, toma cuidado, principalmente se você já faz 1 ano, 2, e geralmente eu vejo aí os caras criando CRUD atrás de CRUD. Você olha a estrutura de código do cara, meu, por mais que seja uma automação de planilha, mas você olha, o cara não segue um padrão de indentação, não tem uma estrutura de código que fala, nossa, cara, ele se preocupa com a estrutura, segmenta, utiliza funções ou utiliza alguma classe para simplificar, não copia código, faz tudo nas coxas. E aí isso é complicado porque as pessoas vão aprendendo dessa forma, tomando isso como certo. E aí quando a pessoa olha para um código e fala assim, nossa, é difícil programar em orientação a objeto, ou é difícil programar em C# ou em Java, etc. Então a pessoa acaba tendo essa barreira porque a pessoa está ensinando, ele cai na zona de conforto, ou porque ele não sabe, mas se faz muito tempo, né, a pessoa tem que se esforçar para entender como programar melhor, como ensinar as pessoas de uma forma melhor, para que ela comece a entender a estrutura de um código, o que é um código mal feito, o impacto que aquilo vai causar. Ah, mas é uma automação simples. Não é justificativa para a gente programar mal feito, né? Isso não é justificativa para a gente fazer mal feito. Sabe qual que é o benefício disso? É o ganho de produtividade. Se você acha que fazer alguma coisa ali de qualquer jeito, coloca aquele linguição de código. Ah, fiz rápido aqui.
Ah, o outro cara demorou quase 2 vezes mais para poder fazer, porque criou classes, tudo. Só que vai lá na frente, vê o reaproveitamento de código de quem demorou mais, planejou o que iria fazer, olhou antes a estrutura ou o problema e viu a longo prazo que aquela funcionalidade iria, né, receber manutenção ou iria receber algum tipo de implementação. Então ele já fez pensando nisso. Se for alguma coisa rápida ali para resolver um problema de imediato, beleza. Mas se você está fazendo algo que vai demorar um certo tempo e aquilo ali vai ser reaproveitado, começa a se preocupar mais com como tu escreve teu código. Existem literaturas, existem vídeos muito bons que ensina de forma simples como você pode começar a codificar melhor. Quando você entende isso, você olha para Java, você olha para Python, você olha para JavaScript e tudo se torna um padrão. Você bate o olho em estrutura de código em Python, em Java, em C Sharp, Go. Só de você bater o olho, você, por mais que não conheça a sintaxe da linguagem, você consegue identificar se aquilo ali é um bom código ou um mau código. Só pela estrutura, a forma como o código está posicionado ali, você já consegue ter essa sensibilidade. Mas isso é assunto para uma outra aula. O que eu vou te mostrar agora é o seguinte. Ainda não rodamos aqui, né? Então vamos verificar aqui qual vai ser o resultado para esse código. Olha, 55%. Então bastante coisa. Complexidade aqui 10. Então só esse código aqui, ele comeu de 100% já foi para 55%. Eu vou abrir um novo projeto aqui. Eu estou desenvolvendo esse projeto, que basicamente é o meu Excel, mas o que eu quero que você veja é o seguinte. Você viu que um único método dentro daquele código anterior ficou em 55% o índice de manutabilidade. Imagina se for um projeto maior. Esse projeto aqui, ele vai ter uma série de recursos. Aqui ainda vai ter a parte de web, de mobile. Eu tirei os projetos daqui, porque como eu não comecei a mexer ainda, então a parte de views aqui, eu deixei só a parte de desktop por enquanto. Mas aqui tem as camadas e vamos na camada aqui de modelos. Para que você entenda mais ou menos o que eu estou tentando te explicar em complexidade de código. Se for um projeto grande, isso vai impactar de forma significativa. Dentro das nossas entidades, eu tenho aqui a entidade projetos e a entidade solutions. Veja, no exemplo anterior, nós tínhamos apenas uma classe e um método. Só aquele método foi o suficiente para poder deixar a nossa manutenção do código em menos de 50%. Tá? Então aqui ó, eu vou falar apenas desses dois, tá? Eu tenho mais métodos aqui dentro, mais classes, certo? Mas eu vou falar apenas desse para você ver que existe vários códigos aqui, já tem métodos, mas o resultado de manutenção não vai ser tão baixo igual o exemplo anterior. Então tem um enumerador, nós temos as nossas interfaces aqui, tá? Então tem algumas estruturas aqui já pré-montadas, outras ainda não estão. Eu tenho aqui a minha classe de projetos, etc. Aqui eu tenho um projeto Factory que ainda não foi implementada, mas está em construção. Nós temos a nossa solução, tem bastante métodos aqui, parte de solution, solution factory e solution name aqui, por enquanto não tem nada, mas aqui na parte de solução sim, já temos alguma implementação. Temos eventos, as propriedades, que basicamente estamos assinando a nossa interface. Aqui ó, nos construtores, duas sobrecargas, com os tipos diferentes, beleza? Um recebe uma lista, o outro não. E aqui em métodos, nós temos os nossos métodos que estão sendo implementados aqui. Isso aqui, inclusive, nós vimos na última aula, né, que foi um teste unitário para poder pesquisar os projetos dentro da nossa solução. Então,
tem aqui, ó. E imagina que tem um carinha aqui, né? Um teste condicional é apenas trazendo aqui um valor nulo, caso seja executado. E tem os try catches aqui. Inclusive eu tenho que fazer uma refatoração aqui, ó, porque eu coloquei. Alguns não tem, porque ainda não coloquei, mas ó, tem o try catch em tudo aqui. Eu acredito que eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento aqui para não ficar muito try catch aqui. Enfim, você percebe que tem alguns códigos aqui que deixa muita classe, né, muita coisa, mas no final, se a gente rodar aqui um teste para Season of Domain, veja, o índice de manutenção ficou em 96. Ainda dá para melhorar, tá? Porque tem que refatorar algumas coisinhas. Mas veja, eu tinha no outro exemplo, é óbvio que aqui eu tenho classes ou interfaces, né, que são apenas assinaturas. Mas você percebe que nós temos uma estrutura que tem muito mais arquivos, tem relações, né, tem agregações. E aqui, né, você deve estar olhando para o número de complexidade ciclomática, está em 81, mas é aquilo que eu falei, os métodos aqui e principalmente as propriedades, elas vão fazer parte da conta, né? Então a gente não leva em consideração esses números por enquanto, porque se eu tiver 20 métodos aqui, ele vai incluir os 20 métodos. Então o nosso exemplo aqui ficou alto, né? Porque eu sei que eu tenho bastante propriedades aqui. Então esses números eles fazem parte dessa análise. Então, inicialmente aqui o valor que está satisfatório por enquanto é o índice de manutenção. Beleza, 4% só é aceitável. Aqui nós temos acoplamento de classe. Aqui já é um outro assunto. Tá? E profundidade de heranças aqui eu tenho 2. Então, isso aqui é um assunto para uma outra aula, para podermos olhar para isso aqui e como a gente pode extrair valores e refatorar ou ver se realmente é isso que está acontecendo, se é um valor aceitável ou não. Aqui ele está dando quantidade de linhas de código, etc. Então, algo que está me preocupando aqui bastante é o acoplamento de classes. Eu tenho 26, mas isso aqui eu tenho que estudar se realmente é isso ou é algum valor igual o que nós vemos aqui, que as propriedades elas afetam o resultado. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Ficou bem extenso o vídeo, mas eu acredito que o conceito dá pra gente entender o impacto que isso aí vai causar no código. Então, a gente vai continuar vendo essas questões. Eu também estou aprendendo, estou na fase inicial ainda. Então, à medida que eu vou aprendendo, eu vou passando. E eu acredito que no final a gente vai aprender junto. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua com essa parte de análises. Então fica com Deus. Um forte abraço. Fui!